Bom, então, galera, tudo bem? Tô aqui meio sumido, né? Mas é que minha rotina tá bem pesada. Tava com provas, agora volta do ambulatório, então meu tempo tava bem curto. Só que agora eu consegui arrumar um tempinho e eu vou falar um pouco pra vocês sobre transtorno depressivo. Bom, então, na linguagem corrente, a gente tem que depressão é sinônimo de tristeza. E a gente tem que dividir essas duas palavras pra gente entender melhor em relação ao transtorno depressivo. A gente tem que a tristeza, no caso, ela é uma situação normal, da vida psíquica normal, assim como a alegria. No caso, a tristeza é um ajustamento de uma reação adversa, por exemplo, uma perda, um desapontamento, uma decepção, a qual você vai ter um ajustamento a isso daí. No caso, você tem a tristeza ela tem um valor adaptativo do ponto de vista evolutivo. Já a depressão, você tem que o humor ele se torna autonomamente depressivo. Isso pode ser, por exemplo, você teve uma situação adversa que culminou em um episódio depressivo, só que esse episódio depressivo ele segue independente dessa circunstância adversa que causou ele. É importante ressaltar, antes de falar dos critérios diagnósticos da depressão do CID-10, que no caso é típico você observar um humor depressivo em pacientes que têm depressão. Só que você nunca pode descartar se você não observar um humor depressivo, porque tem também a questão da queixa de cansaço, uma falta de interesse, falta de motivação. Então a gente nunca pode tirar esse diagnóstico assim por não ter um humor depressivo. A gente tem também que os critérios diagnósticos da depressão de acordo com o CID-10. A gente tem sintomas psíquicos, sintomas fisiológicos e alterações comportamentais. Quanto aos sintomas psíquicos, a gente vê um humor depressivo com sintomas de tristeza, uma autodesvalorização, uma ideação suicida. A gente vê a anedônia, que é a ausência ou redução na capacidade de experimentar prazer na vida. A gente vê uma sensação de pouca energia, como se tivesse com uma bateria descarregada. A gente vê também dificuldade quanto à questão de se concentrar, pensar, tomar decisões. Já nos sintomas fisiológicos, a gente vê alterações tanto quanto ao apetite, quanto à insônia e também uma diminuição no interesse sexual. A gente observa uma alteração no sono com a insônia intermediária e insônia terminal. A insônia intermediária é aquela que você acorda no meio da noite e tem dificuldade de voltar a dormir. E já a insônia terminal é que você geralmente acorda mais cedo do que o habitual e você fica com uma piora do humor matinal, acompanhado no caso de uma piora do humor matinal que tende a melhorar no decorrer do dia. Já as alterações de apetite, você observa uma redução do apetite. Em depressões atípicas, você vê um aumento do apetite relacionado à compulsividade alimentar em relação ao consumo de chocolates, doces. Já nas alterações comportamentais, a gente observa um retraimento social, crises de choro, um pensamento suicida, assim como eu já citei lá nos sintomas psíquicos. A gente observa também um retardo psicomotor, uma lentificação generalizada. A gente percebe também a agitação psicomotora. E a gente tem que ter algumas perguntinhas importantes de fazer durante a anamnese para a gente rastrear esses sintomas e poder fazer o diagnóstico. Por exemplo, você vem se sentindo mais devagar, você vem tendo pensamentos pessimistas em relação à vida, você vem tendo perda de interesse, você tem sentido pouca energia, você está tendo dificuldade de se concentrar. Então são perguntinhas que a gente na anamnese a gente pode rastrear ali e fazer o diagnóstico. É importante também a questão da subdivisão da depressão, a depressão subdividida, assim, por exemplo, você tem uma depressão bipolar. Na depressão bipolar, você primordialmente vai fazer o tratamento por meio do uso de estabilizadores de humor. E já na depressão unipolar, você faz a monoterapia com antidepressivos. Então, o que acontece? Se você, com esses subtipos aí, no caso, se você não souber eles, você pode fazer uma abordagem terapêutica errada, usar um fármaco errado e fazer um tratamento ineficaz ou às vezes até piorar o quadro do paciente. Então é muito importante saber isso daí. E a classificação dos transtornos depressivos. A gente tem três classificações. Eu vou abordar melhor duas, mas eu vou citar as três. Temos o transtorno depressivo maior, que é o mais frequente, que tem episódios únicos ou episódios recorrentes. Os episódios recorrentes são mais frequentes. E a gente também tem o transtorno distímico, que ele tem uma menor intensidade de sintomas em relação ao transtorno depressivo maior. Ele pode ser classificado quanto ao seu início, sendo precoce ou tardio, ou quanto à presença ou ausência de sintomas atípicos.
e o transtorno depressivo sem especificações. O transtorno depressivo maior é o mais comum. A gente vai observar alterações no humor, a gente vai observar alterações nas funções cognitivas com sintomas neurovegetativos, a gente vai ver alterações nos sintomas, alterações em relação física, de sintomas físicos, como a fraqueza muscular, dor, que ela vai ocorrer quase todos os dias, por no mínimo 2 semanas. E como eu disse, os episódios recorrentes são mais frequentes. E a gente também tem o transtorno distímico. O transtorno distímico, ele tem uma menor intensidade de sintomas que o transtorno depressivo maior. Você vai ver um humor cronicamente depressivo. Você vai ver esse humor cronicamente depressivo com incidência por boa parte do dia, quase todos os dias, por no mínimo 2 anos, e que não satisfaz os critérios de diagnóstico para transtorno depressivo maior. Porém, o transtorno distímico ele pode ser igualmente grave ao transtorno depressivo maior, porque pode trazer prejuízos sociais, físicos, emocionais. No caso, o transtorno distímico e o transtorno depressivo maior são doenças comuns que acometem diversas pessoas de diversos países, diversas culturas. A gente tem que, embora possa começar quando é criança, a gente também tem que as idades mais frequentes de se iniciar se situa entre 20 a 44 anos. É uma doença crônica que de 50% a 80% das pessoas que experimentaram um episódio, eles devem experimentar outro episódio ao longo da vida. É mais frequente em mulheres, uma proporção de 3-2 para 1 homem acometido. E quanto à impactação social, a gente tem que a impactação social ela é severa, tanto para o indivíduo assim como para a família do indivíduo, né? A impactação social, emocional, física. E no caso para a família, ninguém quer ver um ente querido sofrer, né? Então a gente vai ter também um impacto emocional, também financeiro. Quanto ao curso e prognóstico da doença, a gente tem bons resultados hoje em dia com tratamentos, principalmente com tratamento precoce, que podem ou diminuir os prejuízos ou até mesmo reduzir os prejuízos como um todo. No caso de recorrência desses episódios, aí faz-se necessário, no caso, a atuação de um profissional da saúde para ver se é necessário fazer a terapia com antidepressivos de forma precoce e a orientação psicológica. Quanto ao tratamento, o tratamento a gente deixa para o próximo vídeo que eu falo um pouco melhor sobre os antidepressivos. Bom, galera, espero que tenham gostado. Quero saber quanto ao feedback positivo, feedback negativo. Se inscrevam no nosso canal no YouTube, dá uma forcinha a gente lá, que a gente está querendo publicar tudo por lá e tal. Também seguir a gente no Instagram, que a gente posta conteúdo direto para ajudar aí a galera. E é isso, muito obrigado e até o próximo vídeo.